É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. É o Nino Bellieni, oh, oh. Olá, estamos começando o programa Nino Bellieni. Hoje conversando com Oliver Trajano. O nome dele é maior do que isso, mas Oliver Trajano tem muito a ver com a função que você exerce. Trajano de Moraes, um grande político, nome de cidade, e você ter esse sobrenome só lhe ajuda. Qual é a sua função no PT? Boa tarde, Nino, né? Boa noite. Boa noite. Boa madrugada. Bom, vale tudo. Um bom programa, então. O programa passa em todos os horários. Exatamente, um bom programa para nós. Eu sou secretário de organização do Partido dos Trabalhadores de Itaperuna. Também fui presidente da União Estudante de Itaperuna e também presidente do Diretório Central dos Estudantes da Redentor. Isso já faz um tempinho, né? Em 2012, mas a gente vem numa construção, numa participação de movimento social e de política aqui em Itaperuna. Já faz se um graduou? tempinho. Já sou formado em administração, estou fazendo pós em ciências políticas e estou seguindo, sou consultor hoje, minha atividade profissional. Eu trabalho com consultoria, tanto na área da gestão pública como na área da gestão privada, e a gente está construindo um trabalho social e político aqui na região. Social e político, quem é hoje o nome mais comentado? Quais são os nomes mais comentados hoje aqui em Itaperuna? Eu sei que você tem pesquisas sérias lá em mãos, nós não vamos revelar essas pesquisas, mas nos números, mas você pode adiantar quais são os nomes mais comentados. Ô Nino, os dados, né, da pesquisa que a gente rodou aqui em Itaperuna entre o dia 8 e o dia 9, e fora também a nossa percepção, né, de quem está atuando no dia a dia da política de Itaperuna, para mim dois nomes despontam. Que o nome do Dr. Marcos Vinícius está muito bem posicionado nas pesquisas que nós fizemos, e aparece bem também o Alexandre da Autoescola, entendeu? Nessas pesquisas. Até acredito que seria um embate interessante, pensando em 2016, pensando até em construção de programas políticos para Itaperuna. Eu acredito que seriam os dois melhores nomes hoje para disputar as eleições em 2016. Oliver Barros, como é que é a sua amizade com Washington Quaquá, prefeito de Maricá, que conseguiu se projetar no Brasil inteiro? Como é que é a sua amizade? Na verdade, Nino, a amizade nasce ao observar a revolução que ele tem feito em Maricá. Maricá, apesar de ser uma cidade muito rica, mas tinha problemas sociais muito parecidos com Itaperuna, a começar pelo transporte público. Lá é a primeira cidade com mais de 200 mil habitantes que tem transporte gratuito e 24 horas. O ônibus lá tem ar-condicionado, internet e Wi-Fi. E eu pude ir lá observar e até usar o transporte. Ele é um cara legal? É um líder fantástico e ímpar e tem um projeto na cabeça dele de estar revolucionando também a região noroeste, de estar fazendo com que a região noroeste de fato se desenvolva, de fato passe a ser até referência do modelo de gestão dele junto com o Maricá. Então ele está muito empenhado nesse projeto, em eleger diversos prefeitos aqui na região. Você já participou de alguma campanha? Já, na verdade, eu posso só fazer uma pequena fala assim, em relação ao porquê que a gente está aqui hoje, né? Nino, minha história começa realmente no DCE da Redentor, onde a gente começa a buscar e a brigar por melhorias junto aos alunos da Redentor, e a gente começa a entender naquele momento que, na verdade, as universidades de Itaperuna, pelo menos os alunos das universidades de Itaperuna, deveriam construir projetos em parceria, porque às vezes essas universidades elas ficam com problemas comerciais uma com a outra e às vezes quem paga o preço somos nós. Acho que uma coisa muito emblemática para mim no passado, eu não sei como isso é hoje, mas aqui em Itaperuna as universidades marcavam ou marcam o vestibular nos mesmos dias e nos mesmos horários. Isso para mim eu achava um pouco ruim para a região e para Itaperuna. Não é mais assim. Não é mais assim? Pode até coincidir mesmo no final de semana, o que facilita para quem quer fazer fazer Não, um. mas na época era estratégico para eles marcar no mesmo dia. Então, que bom, fico até feliz. Mas na época isso era ruim para os alunos e para a cidade. Porque se você vem de fora, às vezes você poderia fazer o vestibular das 3, por exemplo, e você ficaria no hotel, consumiria, passaria a noite na cidade. Enfim, naquele momento os interesses comerciais acabam prejudicando a realidade de Itaperuna. Comerciais ou estratégia?
ou Que nem sempre são a mesma coisa. Mas às vezes não era nem tão inteligente do ponto de vista estratégico, porque principalmente na época eram poucos os cursos em comum. Você entendeu? Então não fazia nem muito sentido do ponto de vista estratégico. Hoje até tem mais, né? Curso em comum, mas que bom que você falou que essa realidade mudou, que não é mais a mesma coisa. Então a gente começou a desenvolver um trabalho junto aos demais alunos das demais universidades, da Redentor, da Fundação, e a gente na época entendeu que seria importante construir um trabalho em conjunto. Foi onde nasce naquele momento a União dos Estudantes de Itaperuna, que não era só universitário, né? Era também os secundaristas. E a gente chegou à seguinte conclusão naquele momento, que o universitário, principalmente de Itaperuna, ele tem um perfil de que estuda na parte da tarde de manhã ele trabalha na parte da manhã e na parte da tarde e estuda à noite. E muitas vezes a construção da sociedade civil, de organizar aquelas pessoas para buscar melhorias para os alunos não era tão simples. Já os secundaristas não. Os secundaristas, a maioria, o perfil só estuda. Então a gente falou, a gente precisa construir um trabalho de base, a gente precisa desenvolver a cidadania na cabeça dessa molecada do ensino fundamental e do ensino médio. E foi quando a gente começa realmente a construir um trabalho de base em relação a todos os colégios estaduais de Itaperuna, inclusive de outras cidades. Aí culminaram naquelas manifestações de junho, onde a gente teve alguns resultados concretos em Itaperuna, onde houve uma redução do preço da passagem em 10 centavos por pressão popular, onde foi quebrado um contrato que era muito antigo de uma empresa que prestava serviço pegava os alunos da zona rural e trazia para a zona urbana, só que era um valor muito acima do praticado no Estado. Esse contrato não existe mais. Houve uma alteração da lei orgânica do município, onde quebrava o monopólio da empresa que presta serviço aqui hoje. Então, assim, houve algumas vitórias concretas. Só que, Nino, chega um momento que a gente entende o seguinte, olha só, organizar a sociedade civil para reivindicar melhorias é fundamental. Só que só a sociedade civil organizada, ela não vai conseguir configurar as mudanças que a gente quer. Ou a gente começa a disputar os espaços políticos de fato, ou a gente vai brigar para colocar colocar luz num lugar que já deveria ter, vai brigar para asfaltar uma rua que já deveria ter asfalto. Então a gente entendeu o seguinte, a gente tem que assumir a responsabilidade. Se a gente propõe uma alternativa, a gente talvez tenha que ser essa alternativa. Sem um partido político não há mudança? Não, naquele momento não existia partido. Mas momento, hoje? Então a gente entendeu que para disputar o atual jogo político, a gente precisaria de partidos. E naquele momento, isso foi em 2012, eu me identifiquei muito, através até do movimento estudantil, eu me identifiquei muito com o Partido dos Trabalhadores. Apesar das suas contradições, dos seus equívocos, dos seus erros, mas foi de longe o partido que mais investiu em educação. Se você compara os dados dos demais anos, não digo nem governo não, mas da história do Brasil, a gente construiu 11 universidades federais, 129 campos e 422 escolas técnicas. E na minha percepção, Nino, a única maneira de você emancipar o indivíduo é construindo pensamento crítico. E a única maneira de se construir, ou pelo menos a principal maneira de se construir o pensamento crítico, é através da educação. Então eu acho que o PT pode ter todas as contradições do mundo. Você é do PT? Sou do PT. Então você não tinha falado que era do PT. Não, agora você está falando. Sim. Não, mas eu fui apresentado como secretário de organização do Partido dos Trabalhadores. Você se apresentou? Isso. Sim, eu me apresentei. Então eu acredito sinceramente que a educação é a única maneira de emancipar um indivíduo, emancipar talvez até dos próprios partidos. E o PT foi de longe o partido que mais investiu em educação. E foi seu primeiro partido? Foi meu primeiro e único até hoje. Quem é que convenceu você ou como é que você se convenceu? Não, foi justamente através do movimento estudantil, foi justamente observando o trabalho que estava sendo os programas. Por exemplo, um dos programas mais revolucionários até para Itaperuna, Nino, do ponto de vista econômico, inclusive, é o FIES. Entendeu? A própria Redentor, hoje, 30% da que a Redentor arrecada na graduação vem do FIES. Então, ou seja, é um programa social... E para arrecadar isso, a faculdade tem que estar com o índice... Sim. O índice do MEC alto. Tem uma série o que significa que ela está indo bem. Não, exatamente. A Redentor é referência em relação ao FIES, em relação à ProUni, em relação aos programas que o governo dá de subsídio aos alunos que precisam. Então, assim, esse programa é fantástico. Ele não foi criado pelo PT, mas foi ampliado e muito ampliado. Mas esse ano deu problema, né? Sim, Nino, mas olha só, a gente tem 12 anos indo muito bem. Esse ano realmente houve uma mudança no cenário.
entendeu? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista conjuntural mundial. Não só no FIES, mas em Não, muita... sim. Olha, deixando um pouco o partido de lado, você acredita que movimentos jovens como aquele, que vocês lotaram as ruas, isso pode acontecer de novo? Acredito que isso aconteça de maneira recorrente. Não foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil e acredito que vai acontecer novamente. O único problema, ô Nino, que a gente às vezes, isso é um problema social sério no Brasil. A política hoje é muito criminalizada, muito marginalizada. Culpa dos próprios políticos. Culpa dos próprios políticos e também. Dos eleitores. Também. Que votam em qualquer um. Exatamente. Ou que votam motivados por coisas que a gente não consegue às vezes definir bem. É o que a gente sempre fala. A pessoa vende o voto dela por um prato de comida, elege um candidato que vai matar aquela pessoa de fome durante 4 anos. Mas a gente pode falar que o voto realmente é vendido se a gente não tem como provar? Eu, pelo menos, nunca ninguém me ofereceu e nunca vi ninguém comprando. Ô Nino, infelizmente eu já vi. Eu acho que eu não estou valendo nada, porque você viu e não teve como reagir? Nós denunciamos, não tenha dúvidas disso. Só que são coisas que são complexas. E outra coisa, a compra do voto não está relacionada só eu pegar um dinheiro e dar para você votar em mim. Tem diversas maneiras de comprar voto. É um marketing subterrâneo. Sim, desde uma assessoria, entendeu? Que toda prefeitura dá um monte, a empregar o fulano ou arrumar um remédio para o Beltrano, entendeu? Porque, olha só, teoricamente o sistema de saúde que a gente tem, ele tem que dar saúde gratuita e de qualidade para todos os habitantes. Aí você fala, não funciona, mas sabe por que não funciona? Porque é do interesse de muito político que não funcione. Porque quando você passar mal, você vai ter que pegar o seu telefone, ligar para um candidato a vereador ou para um vereador e falar, fulano, eu preciso que você me ajude a conseguir um remédio na farmacinha. Como é que a gente sabendo disso tudo, eu sei, você sabe melhor do que eu, as coisas não mudam? Mas aí é que entra uma coisa muito complexa. Mas é complexo, porém a explicação é simples. Quanto mais as pessoas perderem esperança na política, Nino, mais elas vão vender o voto. Mais fácil fica ser mais dominado. Fácil fica, porque aquela coisa, é tudo igual. Se é tudo igual, então eu vou votar em quem me der alguma coisa. Então, por isso que isso é complicado. E volto a dizer, às vezes até a própria imprensa, Nino, ela faz um desserviço nesse sentido. Por quê? O que você é jornalista, o que gera mais ibope? Um político que rouba ou um político que apresenta um bom projeto de lei? Isso serve para qualquer tipo de notícia. Sim, a notícia negativa, ela vende mais do que a positiva. Muito mais. Então, às vezes, as pessoas não têm esse filtro, entendeu? Acham que tudo que aparece lá... Olha só, eu convivo no meio político. Eu te dou exemplos de várias pessoas que já receberam ofertas diversas para se vender ou para comprar e não aceitaram. Então, assim, tem muita gente séria na política, não tenha dúvida disso. Não quer dizer que o preço foi abaixo do que ela esperava? Não foi. Vai por mim. Até pessoas que perderam a eleição. Olha só, eu já ouvi frases de pessoas que perderam, no sentido assim, eu vou fazer quase tudo para me eleger, mas não vou fazer tudo. E você, pretende se candidatar? Nino, olha só, eu entendo que uma candidatura nasça de um grupo e nasça de uma necessidade. Acredito hoje que o grupo no qual eu pertenço, ele tem candidatos melhores do que eu nesse momento. Melhores em que sentido? Melhores que já tem mais trabalho prestado, mais serviço junto à comunidade. Ou você que gosta de trabalhar mais nos bastidores? Não, olha só, para falar a verdade, bastidor é até uma coisa recente. Na verdade, o projeto sempre foi o seguinte. Eu vou te dar um exemplo muito emblemático em relação ao que eu estou falando. Você acompanhou a Primavera Árabe, que aconteceu no Egito, né? Naquele momento, a população vai para as ruas para depor, tirar do poder o Mubarak, que na época era presidente / ditador, há 25 anos lá no Egito. Aquele presidente é deposto por pressão popular. Só que aquelas pessoas que foram para a rua brigar para o Mubarak sair, eles não pensaram numa alternativa, porque no poder não existe vácuo. Se você levanta daquela cadeira, alguém vai ocupar. Só que eles tiraram o Mubarak do poder, mas não pensaram em quem vai ser a alternativa para o Mubarak. Naquele momento, o exército assume no Egito o poder e faz coisas até piores, até mais totalitárias que o próprio Mubarak. A população volta para a rua e tira o exército, obriga o exército a convocar eleições. Eles convocam. Só que só tinha um grupo organizado no Egito para disputar eleições, que era a Irmandade Muçulmana. Não por ser Irmandade Muçulmana, mas assim que o presidente eleito, o primeiro-ministro eleito da Irmandade Muçulmana fez, foi alterar a Constituição e dar mais poderes a ele que algum dia o Mubarak teve nos seus 25 anos de poder. Então não dá para a gente pensar, vamos tirar o que está, mas tá bom, a gente vai tirar o que está aí, mas a gente vai colocar o que no lugar? E hoje eu sinceramente acredito que tenha mais pessoas com condições de fazer um bom trabalho do que eu. Você seria candidato a vereador
E no futuro seria candidato a prefeito? Olha, Tudo é possível. tudo é possível. Oliver, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Uma semelhança muito forte, já comentei com você. Você parece ser filho do Garotinho, Sim, parente, sim. irmão. Tem uma semelhança muito forte com Anthony Garotinho. Falam isso normalmente para você, perguntam. Sim, pessoal, as pessoas brincam com isso. Mas assim, apesar de eu respeitar até a história política do próprio Garotinho, mas acho que só as aparência semelhanças, elas são realmente mais a aparência. Mas ele já foi do PT, não já? Ele chegou a ser do PT. Acho que a primeira candidatura dele foi pelo PT, não tenho certeza. Não foi não, acho que foi PDT. Não, na verdade, o primeiro partido que ele se filia é pelo PCB. Do PCB ele vai para o PDT, na época, ele não chegou aí para o PT não. Ele vai para o PDT, aí quando o Brizola, na época, ele queria disputar a presidência no lugar do Brizola, ele sai do PDT e vai para o PSB. Não passou entendeu? pelo PT? Não. Aí depois ele cria o PR nessa trajetória. Meus parabéns. Você tem um conhecimento histórico mundial, nacional e local muito grande. Quantos anos de idade? 25 anos. Parabéns. E parabéns pelo programa também, pelo trabalho que você tem desenvolvido na região e principalmente em Itaperuna, dando uma vida inteligente ao nosso jornalismo local. Obrigado. Vocês é que são inteligentes, que ajudam a gente. Muito obrigado. Eu conversei com Oliver Trajano, ou o nome completo é Oliver Trajano Silva Barros. É nome de político, é nome de presidente da República. E a gente nunca sabe. Sim. Que tá se for para somar, Nino, o que vem por aí, você é jovem. Sim. As pessoas costumam duvidar muito do que é novo, do que é jovem, principalmente em cidade pequena. Elas desdenham e de repente elas se surpreendem. Como foi que aconteceu com o Garotinho? Sim. Quando ele surgiu, ele era um garoto, um garotinho. E ganhou de um líder político consagrado em campo, Zezé Barbosa. Então, o futuro a você pertence. A nós. Que Deus o abençoe. Obrigado. Foi um prazer conversar com Oliver Trajano aqui no programa no BLN TVI. Te vejo aqui. No próximo bloco, eu vou conversar com a Natália e Schwartz. Vem coisa boa. É o Nino BLN. É o Nino BLN. Olá, já estamos de volta para a segunda parte do programa Nino BLN, recebendo a líder de um dos grupos do WhatsApp mais concorridos, mais acessados, mas que, infelizmente, nem todo mundo pode entrar. Só entram os selecionados e uma vez que entram, não saem. É o grupo mais bem informado. Eventos, quaisquer tipo de eventos, baladas, raves, as melhores boates, as melhores festas, ali é que se fica sabendo. Além de outras informações que só quem é do grupo pode saber. Homens, mulheres, todos os sexos participam do grupo do WhatsApp chamado Eventos. E a líder desse grupo está aqui, Natália Schwartz. Tudo bem? Olá, tudo bom, Nino? Você quase fez jornalismo. Quase. Há 10 anos atrás. 10 anos? Você tinha o quê? 10 anos de idade? Não venha. Mas, se você fez quase jornalismo, o que você pratica hoje no WhatsApp é jornalismo. Aquilo que você faz ali é jornalismo. É um pouco de jornalismo, sim. Tem muito de gossip, tem muito de tudo ali. Quantas pessoas atualmente no seu grupo? Depende. Tem dia que a gente está em 70, tem dia que a gente está em 100, porque só pode adicionar 100, mas eu tenho 25 grupos. Você administra 25 grupos, 2.500 pessoas. E as pessoas que estão num grupo podem ser de outras? Não. Às vezes são diversificados, depende do assunto que a gente comenta. Se é polêmico, se é evento. Quando você vai a uma festa, Natália, qual é a primeira coisa que você observa para ver se a festa está boa, se a festa está legal, se aquela é a festa ou é mais uma coisa feita a Bangu? Eu observo as pessoas e o comportamento das pessoas em si, porque geralmente as pessoas apontam o erro das outras, mas não apontam o erro para si mesmo. Então a gente observa no geral, porque sinceridade acima de tudo, muitos não são. E os grupos em si que a gente tem é para comentar sobre os eventos, as boates daqui, divulgar a cidade da melhor forma possível. A cidade ganhou uma casa boa, a Major. Isso. Até então, estava um bom tempo sem nada, né? Então, eu procuro divulgar bem e fazer críticas construtivas também. E as pessoas, e os donos, os empresários, os promotores ouvem você? Às vezes sim, às vezes não. Até ficam sabendo. Eu gosto de transparecer as coisas. E quanto
A mulher em Itaperuna, ela se arruma bem? Ela é elegante? Sim, todas são. E quando não é, o que faz deixar de ser elegante? Você pode usar... Eu não. Não. Você pode usar um estilo de roupa vulgar. Não é que é vulgar, pode ter decotes, você tem que mais sensual. Sensual, mas você não é a roupa que te faz o caráter. É o jeito do comportamento que você comporta mediante as pessoas. O jeito que se senta, o jeito que conversa, O jeito que bebe. o jeito que bebe. O pessoal bebe muito em Itaperuna? Ah, um pouquinho, né? Isso é uma característica de cidades menores, onde as opções são poucas, então vamos beber porque o mundo vai acabar? Não, isso é uma característica de grupos fechados. Grupos fechados. Em questão de as pessoas fazem, perdem a classe e não pode ser divulgado. Existem tribos aqui? Muitas tribos? Não, pouquinho. Pouquíssimas. Então, por enquanto, não evoluíram para tribos. Não. São grupos. E tem algum grupo fechado desse que, se você falar sobre eles, eles ficam aborrecidos com você. Poxa, você Eu acho divulgou que meu não. grupo. Eu não boto muita polêmica, não. Quais são, então, quais seriam esses grupos? No grupo atualmente que o senhor está, não tem muitas polêmicas. Tem. Grupo de eventos é um grupo que divulga muitos eventos. A gente divulga os eventos banners. de campus e região toda. Você não ganha nada para Não, fazer aquilo ali, nada. mas pelo menos convites. Não, Nem isso. eu pago. Você paga, ela merece entrar de graça em todas as boates, todas as casas noturnas, em todos os eventos, porque a sua divulgação é a mais espontânea e a mais bem feita. Aqui não tem um blog que faça o que você faz. Que bom. Eu não tenho fins lucrativos, não. Eu faço por divertimento E conhecimento de pessoas. também. Você diria hoje que você conhece quantas pessoas em Itaperuna na faixa etária de 20 a 40 anos? Ai, eu não sei dizer assim em si. Porque quando foi ter a festa de maio da cidade, eu convidei muita gente de fora. E elas vieram. Vieram. Tanto que eu cedi minha casa para o pessoal ficar. Falei dos hotéis Sua da casinha cidade. pequenininha, né? Enorme. Falei dos hotéis da cidade também. Uma outra característica sua, que é essa sinceridade, faz com que as pessoas acreditem no que você está dizendo, não é? Porque eu não sei mentir. Mas você já se enganou? Falou que uma festa era boa e aquela festa não foi boa? Sim, claro. E ainda divulguei para as pessoas, assim, pedi desculpa em questão de respeito, de chamar as pessoas para vir e as pessoas verem uma situação que não era legal. Eu fiquei sabendo também, até lendo no seu grupo, eu leio mais do que participo, né? Porque eu fico informado com o grupo Eventos. Você é conselheira sentimental. Que história é essa? Eu ouço as pessoas vão até mim para me ouvi-las. Os problemas em si, eu falo, eu brinco entre si, mas eu sei a característica de cada pessoa que está ali no grupo. Tem muita gente casada no grupo? Tem casados, solteiros, pessoas que estão no guarda-roupa, pessoas que estão fora do guarda-roupa. Em cima também do guarda-roupa? Ai, eu Se não equilibrando. sei, mas eu não divulgo quem são. Mas fica sabendo de tudo. Todos, às vezes sem sair de casa. É engraçado. É uma outra particularidade sua. Você não vai muito a todos os eventos. Não. O que o evento tem para atrair você? Tem que ter o que para... eu vou lá. Eu, Natália, vou lá. A questão de organização, o evento em si, igual a inauguração de casas novas, eu vou para saber como está a logística também. Questão da entrada em si, a falta de respeito com as pessoas. E não vou ser irônica nem hipócrita, a ponto de dizer, nossa, foi ótimo, igual muitas pessoas vão para o Face para puxar saco. Você morou em Vitória? Sim. Quantos anos? Morei em Vitória 7, morei em Campos 4 também. Rio de Janeiro, você conhece? Conheço tudo. Então, conhece casas noturnas do Brasil inteiro? Todas. Já participou de raves? Muitas. Você acha que comporta uma rave aqui na cidade? Não. A cabeça da cidade, do pessoal não consegue entender como é que funciona uma festa que dure 24 horas? Ou seria falta de clientela para isso? Clientela tem. Tem. As pessoas em si vão para as festas fora, que são festas caras, não são Gastam mais lá
do que aqui. E às vezes em festas piores do que aqui, né? Aqui eles cobram por uma coisa que eles não oferecem às vezes. Às vezes até oferecem, mas ultimamente eu não tenho achado isso. Vamos voltar a falar dos conselhos sentimentais. Muita gente casada insatisfeita. Ah, um pouquinho, né? E o que faz um casamento desandar? Você já foi casado. Questão de conversar, saber ouvir o próximo. Muitos não chegam pro parceiro e falam: ah, eu tô com problema assim com você, é isso que tá me deixando insatisfeito. Aí acaba cometendo o erro de procurar na rua. Ou então fala uma vez, não tem retorno, fala outra vez, não tem retorno e acaba desistindo. Desiste da pessoa. Às vezes não, aconselho a não desistir, a mudar a forma de pensar e tentar ver aonde você também está errando. O coração pergunta, Nath Schwartz responde. Você toparia fazer um programa assim? No rádio, na TV, sobre conselhos? Quem sabe. Leva jeito. Que bom, né? Qual foi a história mais triste que você já ouviu nesses pedidos de conselho? De alguém de um casal que você sabia que aquele casal se amava muito, mas que de repente foi cada um indo para um lado. História triste. Não precisa dizer o nome, obviamente. Vamos dizer assim, um pouco polêmico, não triste. Ser trocado por outro. Uma mulher foi trocada por outro. Isso. Ela perdeu o marido para um outro homem. Uhum. Isso é recente. Deve ter uns meses. E isso doeu. Sim. Ela abriu o coração com você e você percebeu que a dor seria maior do que uma mulher que perde para outra mulher? Eu acho que não. É igual. É a mesma. Não tem. Perder é sempre ruim. O bom é a competição, o foco. Nunca perder. E você acha que o casamento tem que manter um foco de competição? Os dois sempre, um querendo fazer o outro mais feliz ou um querendo ser melhor do que o outro? Os dois sempre unidos em si. Não crescer junto, ter foco, objetivo. Agora, hoje em dia, as pessoas não estão tendo isso. Acontece de um se encostar no outro. Isso. Ficar à sombra do outro. Inclusive, financeiramente. Ah, isso acontece muito aqui. Ainda é... O casamento por interesse ainda é uma forma de manutenção de vida. A busca por status, casar com um médico, casar com um engenheiro. Casamento de aparência. Casar com alguém rico. A última 10 anos pra cá que eu vejo, há muitos casamentos de aparência. Ainda existem? Muito. E costumam durar quanto tempo? Costuma durar quanto tempo um casamento de aparência? 30, 27 anos, 20 anos. E eu ouço muito das pessoas. Então chega-se a um acordo. Ou uma forma de manter perante a sociedade uma coisa que não é real, é artificial. Mas as pessoas percebem. A Natália percebe. A Natália percebe. A Natália percebe. Você percebe pela aura que existe em volta do casal, pela postura corporal, pelo jeito como um trata o outro e pela mania que eu acho mais feia, que é a de quando um casal começa em público um desfazer do outro. Isso. Eu acho uma das coisas mais imbecis que possa haver num relacionamento. É o fim de um relacionamento. Quando um começa a desfazer do outro, é entregar os podres do outro em público. Está no churrasco, está numa festa, começa a beber, e você que não escova o dente, e você que fez aquilo, e você que fez aquilo. Aquela que a gente para e pensa, gente, por quê? Para quê? Isso é feio. Acabou o respeito, acabou tudo. Mas é igual eu falo com as pessoas em si daqui. Vamos nos respeitar, tentar melhorar em si a cidade. Questão de comportamento, vestir, eu não tenho o que reclamar, que todo mundo se veste super bem. As cidades em si aqui se vestem melhores ainda do que muitas cidades grandes. Mas falta melhorar aqui dentro. Muita gente vazia. Pouquinho, né? Muita gente sozinha nas festas. Poucos casais e um bando de gente sozinhas, uma multidão de solitários. Tem muito solteiro, muita gente solteira. Ou muita gente satisfeita também em si com os relacionamentos que mantém. Aí os grupos em si é para animar as pessoas a esquecer do problema.
ter mais foco, rir um pouco também, sair um pouco da monotonia. Mas você acha que alguém resolve um problema se esquecendo dele ou pensando na solução? Você tem que buscar, é o que eu falo, vocês têm que buscar um foco. Mas vocês não podem entrar na depressão, esquece, isso não existe, não é uma doença, isso daí é um estado que vocês criam para si. Então, eu faço eles rirem, esquecer do problema pesado. Os médicos dizem que depressão é doença, mas você usa uma terapia diferente. Bem diferente. Você gosta da palavra foco? Gosto, adoro. O mosquito da dengue também. Mas quem é você, Natália? Você tem 1 minuto para dizer quem é você. Sem censura. Não, tá doido. Com censura. Com autocensura. Pode olhar para a câmera. Tô pensando aqui, o que eu vou dizer? Só eu gosto, aí você me pegou. Não te peguei ainda. Pegou, porque eu gosto assim de ouvir e falar, aconselhar. Aí quando eu não gosto de ser o foco, eu gosto de focar nas pessoas. Então você se oculta por trás de uma personagem. Não, aí não. Só que a minha vida em si é Mas você é generosa. Por quê? Porque você ajuda muita gente. É. Você aconselha muita gente. Você é uma pessoa boa. Se você não fosse uma pessoa boa, provavelmente não estaria aqui conversando comigo. Fala. Não haveria empatia, não haveria simpatia, nem referência de tanta gente que gosta de você falando que Natália é uma ótima entrevista. Então, pelo menos 3 adjetivos você pode falar sobre você. Em questão, 3 adjetivos? Ou até mais, mas no mínimo 3. Sincera, um pouco polêmica, falo demais às vezes. Mas eu não minto, nem omito. Eu falo o que eu acho real. Muita gente aqui omite. Muitos conhecidos meus preferem se omitir. Eu prefiro dizer a realidade, que eu acho. A realidade que você vê, que nem sempre é a realidade que a pessoa vê. Isso. Mas você não fica em cima do guarda-roupa. Não. Nem dentro, nem em cima. Já sabe quem você é. E eu gosto que me falem também. Natália, assim, Natália, se comporte de tal forma. Eu gosto também de ser regrada. O nome do seu filho? Miguel. Miguel. Um abraço no Miguel. Muito obrigado por você ter vindo. Conversar Obrigada com você a você. foi muito bom. Só que no grupo você é mais expansiva. Ah, é, né? Na próxima entrevista eu vou querer a Natália do grupo aqui. Mas hoje nós conhecemos a verdadeira Natália. Uma Natália humana, generosa e que procura o melhor em volta de si e dentro das pessoas. E dentro dela também. TVI, programa Nino Belliene, retorna já, em outro dia, com mais uma personalidade interessante. Ou uma, ou 2, ou 3, ou várias. TVI, te vejo aqui.